quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Um evento pequeno, realmente foi feito para pouca gente mesmo, para a gente poder apresentar o que foi feito pelo sindicato esse ano, falar sobre essa nova gestão, que vai começar, na verdade, o novo mandato, porque a gestão, as pessoas praticamente são todas iguais, são gente que, diretor que são amigos, há muito tempo está com a gente, então estão ali presentes, né? Muito obrigado a vocês. Eu gostaria que a doutora Denise começasse a nossa apresentação. Bom dia, bem-vindos ao CEAL, um sindicato, um senhor sindicato, né? Temos aí 74 anos, então um senhor sindicato, né? Cheio de realizações, e para nós é uma alegria receber vocês aqui nessa manhã. Nosso sindicato foi fundado em 1943, quando nenhum de nós estava aqui, né, para participar desse aniversário. Representa mais de 8.000 estabelecimentos no ABC. Oferece apoio na área jurídica, nós temos plantões jurídicos aqui todas as semanas, no período da manhã. Ou eu ou o Dr. João Manuel estamos à disposição das 9 às 11, todos os dias, por telefone, por WhatsApp ou pessoalmente para atender os nossos jurisdicionários. Cursos de qualificação que nós fazemos nesse ambiente aqui, também fazemos em loco, ou seja, nós vamos aqui, vamos até as empresas para atender essa demanda também de cursos, né? E qual é a finalidade? É realmente reciclar a mão de obra. Na nossa categoria, apesar de se falar muito em desemprego, há uma rotatividade muito grande de pessoal, né? E nossos empresários sabem muito bem disso. Então, a nossa finalidade é treinar esse pessoal, qualificar, para que vocês, né, sejam bem atendidos quando forem nos estabelecimentos da nossa base. Os workshops têm temas que são importantes para a categoria. Estamos realizando sistematicamente workshops de assuntos importantíssimos, né? Como lei da gorjeta, reforma da CLT, que é algo que tem sido motivo de susto e de angústia para muita gente, né? Esse setor nosso é Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC, porque ele fecha os 7 municípios do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, Diadema, Rio Grande da Serra, Mauá, Ribeirão Pires e São Caetano do Sul. Quando a gente fala fora de ordem, a gente se atrapalha um pouco, né? Então, temos aqui 40% da nossa base é de restaurantes e churrascarias, bares e lanchonetes 30%, fast food, sorveterias e cafés em torno de 15%, pizzarias 8%, buffets 5% e motéis 2%. Parece pouco motel, mas é que motel é uma coisa grande, né? Em 2017, esse ano que a gente está encerrando agora, mais de 250 pessoas foram qualificadas em 13 cursos que nós organizamos durante o ano. Tivemos um case importantíssimo que os senhores da imprensa acompanharam, que foi o caso do fechamento dos bares aqui em Santo André às 10 horas da noite. Isso resultou um grande alvoroço, grande preocupação. Recebemos empresários aqui que tiveram determinação para fechamento de suas casas e, diante dessa preocupação, vários empresários estiveram aqui discutindo o tema, né? O que nos levou, inclusive, a conversar com o prefeito diretamente e interferir de uma maneira política, né? Para que essa lei tivesse um impacto menor do que ela teria. Entendendo que, com isso, o fechamento de um estabelecimento às 10 horas da noite, inclusive, geraria perda de emprego. Porque hoje nós temos em torno de 2 turnos nesses estabelecimentos, né? Abre pela manhã e fecha em torno de 11 horas, meia-noite, dependendo do dia da semana, ou fim de semana, vai ter 1, 2 horas. Então, com isso, esse fechamento às 10 horas da noite causaria a perda de um turno, porque eu não precisaria mais de 2 turnos de trabalho.
Nesse sentido, o próprio Sindicato de Empregados se juntou a nós nessa discussão para tentar manter as empresas funcionando no horário normal delas, né? Tivemos resultado porque o prefeito se comprometeu conosco a não intensificar a fiscalização e ele cumpriu o que ele prometeu. Tivemos também 6 workshops que nós montamos no auditório para tratar da lei da gorjeta, que também foi amplamente divulgada pela imprensa, né? Uma lei que trouxe um grande impacto, porque era muito comum o rateio dos 10% diretamente para o empregado e depois ele ingressava com o processo pedindo a incorporação disso como salário. Então, o empregador ele estava sempre na mira de algum processo que ele poderia sofrer. Mas, com a lei, foi permitido que o empregador retirasse 20% desses 10%, rateasse só 80%, o empregador inserido no sistema de simples, né? Porque se fosse um outro modo de contabilidade seria 33%, e aí efetuasse o rateio só desses 80%. Com isso, o que aconteceu? Os garçons, os empregados de uma maneira geral gritaram, porque eles estavam acostumados a receber 10% inteiros, né? E aí passaram a receber uma fatia menor desse bolo. E não foi só isso, muitos empregados que tinham pensão alimentícia descontada, por exemplo, dos olerites, passaram a ter um olerite maior e aí ia ter um valor maior direcionado para os rebentos também, né? Esse foi um outro problema. Fora o próprio imposto de renda, que também acabou pegando essas pessoas. Então, de uma maneira geral, todos os empregados viram a lei da gorjeta como altamente prejudicial. Mas os empregadores também não gostaram, porque 20% não é suficiente para cobrir os encargos que a lei traz. Você tem que recolher fundo de garantia, você tem que integralizar em 13º, em férias, e isso trouxe também um impacto muito grande para a classe empresarial, porque, na verdade, nós deveríamos reter pelo menos 35% para poder oficializar esses 10%. Não bastasse isso, veio também uma resolução da Receita Federal que diz que agora os 10% tem que ser considerado faturamento da empresa. Isso impactou no Simples, porque o Simples ele tem um teto de faturamento, e também transformou isso num encargo a mais para as empresas. Nesse aspecto, nós também já diligenciamos junto à Receita Federal e já estamos organizando um mandado de segurança, porque não pode ser considerado como faturamento da empresa, porque a própria CLT diz, e a reforma, né, tanto a reforma da CLT como a própria lei da gorjeta diz que não é renda da empresa, não é faturamento, está escrito com todas as letras. Então, nesse sentido, a gente vai ingressar com mandado de segurança para resolver essa questão tributária também. E estamos já com 4 workshops aqui, explicando o inexplicável, qual seja a lei da reforma trabalhista, que os juízes estão chamando de lei da deforma trabalhista, né? Que trouxe muitas modificações e várias medidas provisórias que estão aí ainda sendo discutidas, ou seja, isso não para aqui, né? Então, para 2018, essa nova gestão, que é nova, meio velha, alguns diretores novos, outros antigos, ela vai criar novos benefícios para os associados, vai trazer mais cursos gratuitos, tem um lançamento de um painel, que depois o presidente vai explicar a vocês, vai criar uma nova identidade visual e vamos criar, ou melhor, já criamos uma associação, né? A ETAL. Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra para o meu colega, o Dr. João Manuel, que vai explicar a ETAL para vocês. Muito obrigada. Fundamentalmente, a associação, ela seria o ramo social do sindicato. A gente já vinha acalentando a ideia de criar essa associação, a exemplo de outras entidades que tem aí. Por exemplo, a Fiesp tem o SESI, que é a Associação Civil da Federação. O Sindicato da Indústria de Máquinas tem a ABMAC.
a indústria farmacêutica tem a Associação das Indústrias Farmacêuticas. A associação ela é um braço social e a gente já vinha acalentando. Só a título de exemplo, nós tocamos um restaurante escola em São Bernardo do Campo durante as 2 últimas administrações do Luiz Marinho, num convênio, que foi um convênio bom para todo mundo, foi bom para o sindicato, bom para a população, bom para a prefeitura. E na mudança do governo, esse convênio não foi renovado, ele acabou não sendo renovado. E sem nenhuma explicação plausível para a interrupção. Passado algum tempo, a prefeitura chegou à conclusão que era interessante manter o convênio, mas acabou fazendo um convênio com o SENAC, né? Não fez mais conosco. Tudo certo, o SENAC tem uma participação muito grande, tem uma expertise muito grande em restaurante escola, eles exploram alguns restaurantes no Brasil, mas se a gente tivesse já uma associação com envolvimento político muito maior, talvez o desembarque lá seria diferente. Certamente ele seria diferente. A associação ela vai fazer com que nós nos aproximamos mais das entidades públicas. E ninguém é ingênuo. Nós sabemos que você precisa do poder público. A Denise acabou dando o exemplo aí de uma interferência numa lei absurda que a gente acabou resolvendo. O braço social do CEAL vai ser essa associação, com uma abrangência maior, porque ela pega o estado de São Paulo inteiro. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande agora. A reforma trabalhista, ela acabou com a contribuição sindical, e isso é um problema, porque as entidades que não se reorganizarem, elas estarão fadadas a desaparecer. Você vai ter que viver de uma prestação de serviço muito mais consistente, muito mais sólida. Quer dizer, essa prestação de serviço é que vai atrair o associado, e a função da associação, na verdade, é exatamente isso, é ter um projeto social, né, ligado ao CEAL, atrair uma atração turística para a região do Grande ABC. Nós temos polos aqui, Ribeirão Pires, por exemplo, é um lugar muito bom para movimento turístico. O Rio Grande da Serra, o Riacho Grande em São Bernardo do Campo também. O mais importante daqui é a representação política que a gente precisa. Isso não significa que nós vamos nos envolver na política eleitoral. Quer dizer, nós não vamos ter candidato do CEAL disputando a eleição, pelo menos, e muito menos da associação. Não passa. O nosso foco, na verdade, é a categoria, né? E a associação, ela vai preencher a lacuna que o sindicato não consegue preencher. O sindicato, por definição legal, ele representa toda a categoria, sócios e não sócios. E a associação, ela vai representar os associados. A gente tem visto que, na maioria dos casos, a associação ela se transforma num elemento muito mais importante de inserção na sociedade do que a entidade sindical. A entidade sindical, ela tem ainda uma certa resma de que, pô, sindicato é visto com um olhar diferente da associação. Nós criamos em São Paulo, já faz algum tempo, né, alguns anos, antes de 1988, antes da mudança da Constituição, nós criamos um sindicato em São Paulo, que é o que representa as empresas de produtos de limpeza. Pega Bombril, Gessileve, Química Amparo, e nós criamos concomitantemente, além do sindicato, né, do CIPLA, nós criamos a BIPLA, que é a Associação das Empresas de Produtos de Limpeza. E hoje a BIPLA, ela é muito mais importante que o sindicato. Por quê? Porque ela discute com o governo aspectos que dizem respeito à categoria. A ideia da associação é exatamente essa. Ela tem uma inserção política para discutir com os governantes, e aqui o Estado inteiro, né,
para criar e dar uma cara nova, né, para esse segmento. Nunca se cogitou de ter uma associação dessa envergadura. Se ela vai ter êxito ou não, é um passo que a gente vai ter que conviver e o futuro é que vai falar isso. Não vai faltar trabalho para que ela se viabilize e se apresente como uma associação. Então, talvez se a gente já tivesse associação, a gente teria conseguido, que seria uma alavancada gigantesca, mas infelizmente não foi possível. A associação está nascendo agora, espero que ela tenha uma vida tão longa como o CEAL teve até agora, né, de 70 e poucos anos, tá certo? E que ela tenha uma vida produtiva e sempre em prol da nossa categoria. É isso. É isso. Obrigado, João. Nós vamos criar um evento no sindicato chamado Painel. Esse evento do painel é o seguinte: é uma sala lá em cima, é numa sala lá na parte administrativa do sindicato, onde nós convidaremos algumas pessoas, algumas autoridades para conversar, tanto com a imprensa, com alguns sócios, gestionados, e na sua grande maioria, o que vem aqui se informar, na realidade, são sempre contadores. Então, vamos dar um exemplo, o delegado do trabalho, o delegado da Receita Federal, que essas pessoas tenham, ele vai palestrar, mas também as pessoas têm muita dificuldade, muita curiosidade, muitas dúvidas a respeito do andamento desses departamentos do Estado. E aí vai se conversar, vai se falar, vai... Nesse sentido que o presidente está falando, já nos antecipamos com o delegado do trabalho, vamos ter um painel sobre e-social, porque o e-social também Entra em vigor em janeiro para determinadas empresas. É algo que está causando uma grande situação de desconforto, as pessoas não têm exata noção do que vai acontecer e está para acontecer, né? E quando estivermos aí pensando nas séries, quando voltar, ele já está aí em plena atividade. Então, um dos primeiros painéis seria o e-social e ele já aceitou, o nosso convite para vir aqui fazer esse painel. E com isso a gente vai poder chegar em muitos lugares, né, através desse canal. Quanto à associação, só acabando o doutor João explicou, quando atingir as novas regiões do Estado, o sindicato não deve ultrapassar os seus limites territoriais. A associação já não tem esse problema, né? A intenção é trazer gente de fora para cá, trazer consumidor de fora, né? Nós somos portadores do turismo, né? O pessoal que mora aqui busca turismo em outro lugar. E seria justo, seria razoável que algumas pessoas do interior do Estado também viessem a conhecer os nossos bares, os nossos restaurantes e algumas das nossas belezas naturais que a gente muitas vezes nós não conhecemos, na verdade, mas a região de serra que nós temos é muito legal, muito bonita, né? E a gente vai tentar, com isso, com esse trabalho fora do município da nossa base, com a ETAL, trazer um novo turista para cá, um consumidor dos nossos bares, restaurantes, hotéis, né? Realmente é trazer aquele que consome, aquele que gasta na nossa região, para conhecer o que nós temos de melhor, por exemplo, né? Na nossa área. As empresas, como chamam de turismo, são empresas de turismo também participaram, né? As agências participaram na forma receptiva. É esse o motivo da associação. Muito bem. Os senhores têm alguma... Tranquilo.